Olá, boa tarde. Mais de 100 acidentes envolvendo linhas com cerol são registrados no Brasil por ano, segundo dados da Associação Brasileira de Motociclistas. Metade deles são com ferimentos graves e 1 a cada 4 é fatal. Usar cerol ou linha chilena é crime. Brincadeira que a princípio é saudável e divertida, a prática de soltar pipas e papagaios pode representar riscos e causar acidentes graves, que levam inclusive a óbito. A principal causa disso é o uso de linhas cortantes, como o cerol e a linha chilena, que são proibidas no Brasil. Uma criança ela tem fácil acesso, joga na internet ali onde que compra, às vezes compra até mesmo ali no depósito, um armarinho. O acesso a esse produto é muito fácil. Então, por mais cuidado que a gente tem que ter ali com os pedestres, com os ciclistas, as principais vítimas ainda são os motociclistas, né? Devido à velocidade de deslocamento ali ser um pouco maior, fica praticamente impossível você observar que tem uma linha logo à frente ali, você conseguir desviar e com isso você acaba sendo atingido. Principalmente em locais ali de vias rápidas, então próximo a rodovias, avenidas, locais próximos a saídas a parques, a praças. No período das férias escolares, o número de atendimentos em emergências é maior, já que o período coincide com a época dos fortes ventos. Isso, combinado às altas velocidades das motocicletas, representa um grande perigo e preocupação para a saúde pública. A pessoa mesmo que estiver soltando a pipa ou o papagaio pode ter lesões de nervos, lesões de tendões, como lesões mais graves, né? Lacerações. E o que nos preocupa mais, né, como emergencista, são as lesões que ocorrem no pescoço, né? Essas lesões, principalmente na região cervical anterior, atingem estruturas muito nobres, como a via aérea, né, que é a traqueia principalmente, que leva o ar para os pulmões, e isso pode levar o paciente a óbito em poucos segundos. Outra combinação perigosa e muito prejudicial é a das pipas e papagaios com a rede elétrica. De acordo com a CEMIG, somente durante o mês de junho, 144 mil pessoas tiveram o serviço de energia interrompido em Minas devido a ocorrências relacionadas a pipas. A gente não condena essa atividade, a gente recomenda que as crianças e os jovens procurem um local seguro para soltar papagaio. E como seria esse local seguro? Um local descampado, aberto e sem redes elétricas e também vias de circulação de veículos. Até que o atendimento em um hospital ou pelos bombeiros seja feito, é de extrema importância prestar os primeiros socorros com urgência. Orientação, se é uma pessoa avistar ali alguém que sofreu um acidente, se deparou ali com uma vítima cortada, é que você tente manter a calma ali, pegue um pano limpo, coloque sobre aquele ferimento ali, faça uma pressão para que estanque aquele sangue ali para evitar a hemorragia, acione o corpo de bombeiros imediatamente por meio do número 93, ou então encaminhe aquela vítima ali a um centro médico mais próximo, né, um hospital de referência ali, tendo em vista que esse tempo de resposta que a gente dá para aquela vítima que está ali perdendo sangue é muito importante para a questão da sobrevida dessa pessoa. A partir de hoje, o preço do pedágio na BR-040 vai dobrar no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata. Segundo o documento, o aumento levou em conta a inflação de 4,14% entre julho de 2023, data base da tarifa ofertada no leilão, e o mês de início da cobrança do pedágio em agosto. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, esta foi uma forma de corrigir os valores e recompor a tarifa. A decisão de isentar a cobrança do pedágio de motocicletas, motonetas, bicicletas moto, ambulâncias, veículos oficiais e do corpo diplomático permanece. A distância entre Belo Horizonte e Juiz de Fora é de 232 quilômetros e nesse trecho há 3 praças nos municípios de Itabirito, Conselheiro Lafayette e Barbacena. Um carro de passeio que antes gastaria R$ 18,90, agora vai desembolsar R$ 38,10. Nesta segunda-feira, durante a oração da segunda vésperas do aniversário de dedicação da Basílica Patriarcal de Santa Maria Maior em Roma, o Papa Francisco, em sua homilia, fez uma breve reflexão a partir de 2 sinais que marcam a celebração. O primeiro é o da neve e o segundo, o ícone da Salus Populi Romani. O Santo Padre explicou que a neve indicou o local onde a basílica primitiva deveria ser erguida e que, ao ver cair a neve, os olhos admiram e o coração maravilha-se.
O Papa Francisco pediu neste domingo a verdade após a reeleição do presidente Nicolás Maduro na Venezuela, contestada pela oposição, e clamou às partes que evitem a violência. O Papa Francisco pediu neste domingo diálogo para que o conflito no Oriente Médio não se alastre e condenou ataques direcionados e assassinatos na região. O pedido do Santo Padre foi mais um apelo durante a oração do Ângelus na Praça São Pedro, no Vaticano. Tenhamos a coragem de retomar o diálogo para que o fogo cesse imediatamente em Gaza e que em todas as frentes os reféns sejam libertados. Que as pessoas sejam auxiliadas com ajuda humanitária. Ataques, mesmo ataques direcionados e assassinatos, nunca podem ser encarados como uma solução. O chefe da Igreja Católica ainda lembrou a necessidade da verdade após a reeleição de Nicolás Maduro. Após o pleito de 28 de julho, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela atribuiu um terceiro mandato ao atual presidente. O resultado foi rejeitado pela oposição. Expresso minha preocupação com a Venezuela, que está passando por uma situação crítica. Faço um apelo sincero a todas as partes para que busquem a verdade e exerçam contenção, evitem toda a violência, resolvam disputas por meio do diálogo, tenham em mente o verdadeiro bem do povo e não interesses escusos. Vários países exigem a divulgação das atas de votação. De acordo com organizações de defesa dos direitos humanos, os protestos na Venezuela, que começaram na segunda-feira após o anúncio do resultado oficial, deixaram pelo menos 11 mortos. A CNBB divulgou a campanha da Fraternidade de 2025. O tema escolhido foi Fraternidade e Ecologia Integral e traz como lema "Deus viu que tudo era muito bom". Segundo a CNBB, o objetivo geral da campanha da Fraternidade é promover em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da terra. A escolha do tema da campanha foi motivada pelos 800 anos da composição do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, pelos 10 anos de publicação da carta encíclica Laudato Si, pela recente publicação da exortação apostólica Laudate Deum e pelos 10 anos de criação da Rede Eclesial Panamazônica, também pela realização da COP30 em Belém, no Pará. Ao longo das 6 décadas da campanha da Fraternidade, a proposta de reflexão sobre a ecologia já foi tema em outras 8 oportunidades. A ordenação episcopal do Monsenhor José Otácio Oliveira Guedes, nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, acontece neste sábado, dia 10 de agosto, em Niterói. O arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo e Dom Lindomar Rocha Mota, bispo de São Luís de Montes Belos, em Goiás, serão consagrantes no rito de ordenação, presidido por Dom José Francisco Rezende Dias, arcebispo metropolitano de Niterói. A ordenação episcopal do Monsenhor José Otácio será às 8h30 no Centro Esportivo Salesianos, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. No mesmo dia da ordenação, Monsenhor José Otácio presidirá a primeira missa como bispo na Catedral Metropolitana de São João Batista, em Niterói. A missa de apresentação do novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte será no domingo, dia 1º de setembro, na Catedral Cristo Rei, igreja-mãe da nossa Arquidiocese. E amanhã, aqui no HN, nós bateremos um papo com Dom José Otácio para falar sobre a expectativa dos trabalhos em nossa Arquidiocese. Após 3 anos, o Brasil voltou a registrar caso de morte por coqueluche, doença transmitida por bactéria e altamente contagiosa. De acordo com o Ministério da Saúde, houve um caso de morte em Londrina, no Paraná, e a vítima foi um bebê de 6 meses. Em Minas Gerais, já são 35 casos em 2024. Dados recentes da Secretaria Municipal de Saúde apontam que a cobertura vacinal ideal para a doença é de 95% para o público-alvo, que são crianças com até 1 ano. Mas até meados de julho, esse número era de 74%. O infectologista, professor Luiz Wellington, está ao vivo conosco e vai falar mais sobre o assunto. Aí, professor, boa tarde, é um prazer ter o senhor aqui no Horizonte Notícia. Eu queria que o senhor explicasse para a gente mais detalhado o que é a coqueluche e como é que ela se propaga.
Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Um prazer estar aí com vocês e poder ajudar na informação. A coqueluche é uma doença causada, como você já disse, pela bactéria, né, Bordetella species, né? E é altamente contagiosa, né? A partir do momento que o indivíduo tem o agente na via respiratória, a chance de contaminação é muito grande, né? Alguns assuntos, algumas maneiras devem ser evitadas para facilitar a não propagação da doença, que é o contato direto, né? Porque geralmente as pessoas que têm a coqueluche apresentam tosse, e essa maneira de tossir pode transmitir a doença aos outros indivíduos que têm uma certa predisposição, porque a vacina, ela não é durante a vida toda mantendo uma defesa e imunidade. Com o tempo, a ação dessa vacina ela vai diminuindo, chegando a menos de 50% dos casos. Professor, após 3 anos, o país volta a apresentar morte, né, por coqueluche. Os casos em alta são motivos de preocupação? O que acontece? Normalmente, as pessoas que têm ou que já foram vacinadas, a gente tem uma escala de vacinação para crianças, né? Que a Tríptino, que contém a vacina da coqueluche, elas são vacinadas com 2, 4, 6 meses, tendo um reforço, né? Com 15 meses, depois com 5 anos. O que acontece normalmente com o tempo? Principalmente pelo tipo de vacina, porque as vacinas que são celulares, elas dão uma imunidade, a capacidade de defesa de até 12 anos. E as celulares, de 5 anos. Eles estavam fazendo uma mudança, né, desse tipo de vacina, porque as vacinas celulares elas têm um efeito colateral muito grande. Então, ao fazer essa mudança, o contato, né, a ação dessa vacina, ela diminui com o tempo. E a partir desse momento, a condição imunitária que os indivíduos apresentam, ela cai. Então, o indivíduo pode, às vezes, não ter sintomatologia, mas ele alberga no seu trato respiratório o agente que é a bactéria. Então, ao contato com uma pessoa que não tem essa imunidade, por exemplo, crianças ainda que não foram vacinadas, são menores, podem adquirir a infecção. E, através da infecção, as complicações, que podem ser respiratórias, que podem ser, às vezes, neurológicas e musculares. Professora, eu queria que o senhor passasse para a gente os sintomas que a doença apresenta e qual que é o grau de contágio, né? Ela é altamente contagiosa, como é que funciona isso? Sim, a forma de contágio, né? Tem um período de incubação, ou seja, o período em que você tem ação, contato com a bactéria até as primeiras manifestações, de 7 a 14 dias. As manifestações clínicas, ela tem uma fase inicial, que é a fase que o indivíduo apresenta sintomas inespecíficos, como tosse, como às vezes dor de cabeça, como fraqueza, como até diarreia. Essa fase inicial é uma fase que a gente chama de fase catarral. Depois de 14 dias ou 2 semanas, a gente tem então a fase que a gente chama a fase paroxística, que pode demorar entre 14 a 28 dias. Nessa fase, os indivíduos vão ter aquela tosse característica, que é chamada tosse de bicho, né? Que muita gente fala na prática, que é uma tosse... Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua participação. A gente teve um probleminha de conexão, mas muito obrigada pelas suas informações. Chegou a hora de ver como fica o tempo hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta terça-feira, não há previsão de chuva. O dia será de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar a 27. A umidade relativa do ar oscila entre 35% e 95%. Como na capital, Contagem terá um dia ensolarado, com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima foi de 12 graus e a máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 97%. Em Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce, o dia será de sol com algumas nuvens sem chuva.
A temperatura mínima foi de 18 graus e a máxima pode chegar a 31. A umidade relativa do ar oscila entre 46% e 90%. A série BH Instrumental tem programação especial dedicada às mulheres da cena da música instrumental brasileira. No próximo dia 10 de agosto, a flautista do grupo PIF Moderno, Andréia Ernest Dias, será a atração convidada para um show em tributo a Moacir Santos. Sobre esse assunto, eu converso agora com a idealizadora do projeto, Paola Berto. Ei, Paola, boa tarde, seja bem-vinda ao Horizonte Notícia. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Boa tarde aos espectadores do Horizonte Notícia. Tudo bem, Paola. Eu queria que você explicasse para a gente o que é a série BH Instrumental. A série BH Instrumental é um projeto que acontece há mais de 18 anos em Belo Horizonte e valoriza a música instrumental brasileira e também a música instrumental mineira, né? Você mencionou a respeito da nossa convidada para essa edição de sábado agora, dia 10 de agosto, a Andréia Ernest Dias, que é uma grande flautista, que circula muito e defende pelo Brasil e pelo mundo a música instrumental popular e também erudita. Ela é uma artista que defende muito esses dois campos e vem aqui agora apresentar um tributo a Moacir Santos. Mas na abertura também teremos duas instrumentistas mineiras, né? A Ana Clara Guerra, que é uma violonista de Uberlândia, que vem para BH apresentar sua música, seu trabalho, e também a Camila Rocha, que é uma contrabaixista daqui de BH, que também vai subir ao palco abrindo o show da Andréia para apresentar a diversidade musical que vem sendo construída em Belo Horizonte e mesclando, né, com a música popular brasileira instrumental. E a série, que tem o patrocínio do Instituto Unimed BH, defensor junto com a gente dessa frente, né, populariza o acesso à música instrumental para que cada vez seja mais conhecida, para que os brasileiros e os mineiros tenham cada vez mais gosto e acesso a essa diversidade. Paola, nosso tempo está curtinho. Eu queria que você contasse para a gente quando é que acontece o evento e também como é que as pessoas podem participar. Claro, o evento acontece no dia 10 de agosto, próximo sábado, a partir das 18h30, na Praça Floriano Peixoto, aqui no bairro Santa Efigênia. O acesso é gratuito e nós esperamos todos para conhecerem mais de música instrumental, para apreciar e curtir mesmo essa diversidade musical. Tá certo, Paola. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, em nome da Veredas do Instituto Unimed BH, agradecemos a vocês. Grande abraço. Os preços médios de estacionamentos particulares de BH, Contagem e Confins têm grande variação. Os dados são de um levantamento realizado pelo site de pesquisas Mercado Mineiro. Hoje, uma fração de 15 minutos, por exemplo, chega a ter uma variação de 250%, custando de R$ 2,00 até R$ 7,00. Uma fração de meia hora de R$ 3,50 a R$ 14,00, com a diferença de 300%. A hora de R$ 7,00 até R$ 36,00, há uma diferença de 414%. A diária de R$ 20,00 a R$ 73,00, com a diferença de 265%. E a mensalidade de R$ 135,00 até R$ 465,00. Dá uma diferença de 244%. A pernoite também tem uma variação significativa de R$ 15,00 até R$ 80,00. Os preços subiram bem acima da inflação em um ano. Quem precisa estacionar o carro no hipercentro ou em shoppings está pagando mais caro. Para o consumidor ter uma ideia, os shoppings que cobravam, em média, o ano passado R$ 17,00, atualmente é R$ 18,75. Isso é um aumento de 10,29%. Sendo que a maior rede passou para R$ 19,00 às 4 primeiras horas. Mas, no geral, a pesquisa só mostrou aumento. A gente tem, por exemplo, no caso da fração de 15 minutos, um aumento de quase 10%. Fração que era em torno de R$ 3,47, passou para R$ 3,81. A própria meia hora, que era R$ 6,85, passou para R$ 7,57, um aumento de 10,5%. A fração de 45 minutos, que era R$ 10,23, passou para R$ 11,39, um aumento de 11,32%. A hora, que custava em média R$ 13,46, passou para R$ 14,97. Isso dá um aumento acumulado de 11,21%.
A mensalidade foi o que menos subiu. A mensalidade, que era R$ 278 em média, passou para R$ 284, um aumento de quase 2% em um ano. A pesquisa completa está disponível no site mercadomineiro.com.br. Você está vendo o QR Code aí na tela? Aponte a câmera do seu celular para ter mais informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além da preservação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 17% da meta de arrecadação para o mês de agosto. A sua ajuda é muito importante para nós. Nós voltamos amanhã, 12:30. Até lá!